Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando o programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da igreja. Um programa que a gente sempre comenta e conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. Eu sou o diácono Eric Módulo e toda semana a gente está aqui para conversar então sobre algum assunto de catequese, algum assunto que a gente traz como curiosidade, às vezes até como um estudo, um ensinamento, porque sempre o Padre Guido Montinelli está aqui ao meu lado. E o Padre Guido é doutor em Bíblia. Além dele ser doutor em Bíblia, muitos outros assuntos, ele comenta aqui conosco no dia a dia do programa Eclésia. E mais uma vez, está aqui hoje para conversar comigo. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Com alegria, com muito entusiasmo, mas sobretudo com, como dizia o saudoso Papa João Paulo II, renovado fervor. Estamos aqui chegando nas vossas casas, já estamos no ano novo, desejando muita paz, muita serenidade, e estamos aqui com aquela alegria de poder transmitir a palavra de Deus, que é uma palavra que ensina, que educa, que marca o estilo da nossa vida e que nos torna autênticos amigos de Jesus. Muito bem, Padre Guido. O tema do programa de hoje é uma pauta que já conversamos em diversas vezes aqui nos bastidores do programa, quando a gente está pensando nos assuntos que vamos trazer aqui para a nossa mesa de discussão, mas que ainda a gente não teve a oportunidade de fazer um programa sobre ele. Hoje chegou o dia. Vamos falar sobre os padres do deserto. O que significa essa expressão, os padres do deserto? Vamos entender que contexto histórico eles estão inseridos na história da igreja e o que eles têm a colaborar, né, no ensinamento, na catequese, e de certa forma colaboraram e muito para o ensinamento, principalmente na igreja primitiva. Padre Guido, para a gente já começar essa história, Sim. Antes da gente falar propriamente dito dos padres do deserto, a gente ouve falar também a expressão os padres da igreja, né? Sim. Que é um período que, basicamente, é um período que vai do início da igreja, especialmente principalmente depois do século II, a partir do século II, mais ou menos até o século VII, né? Tem outras classificações que avançam um pouco mais, mas a maioria dos pesquisadores e historiadores colocam entre o período do século II ao VII um período chamado patrística. A produção literária dessas pessoas, desses primeiros séculos, patrística, né? Padres da igreja. Por que tem essa expressão, Padre Guido, padres da igreja? Certo. Em primeiro lugar, com este nome de padres da igreja, como também de padres do deserto, se identificam pessoas que quiseram assumir o evangelho ao pé da letra, procurando transmitir com autenticidade e na íntegra a doutrina ensinada por Jesus e pelo magistério da igreja e também das suas tradições. Agora, dentro no hemisfério norte, digamos assim, do mundo, na parte ocidental, sobretudo ao redor do clima de Roma, nós notamos exatamente como você estava afirmando, digamos, muitos padres, né, que são chamados de padres, na verdade não eram nem sacerdotes, mas ganharam o título de honorífico, digamos assim, de padres, pela maneira como se ensina com verdadeira autoridade. Olha, me sinto muito emocionado falando deste assunto, porque o meu professor de patrística, quando me formei em Bíblia, foi o grande Papa Bento XVI. Né? Ah, legal, a gente sempre lembra esse episódio, mas é para ficar orgulhoso mesmo, né, Padre Guido? Certo. Já que o senhor foi aluno do Papa Emérito, Papa Bento XVI, sim, justamente nessa disciplina, patrística. Exato, e olha, uma inteligência fora do comum e com a segurança e autoridade com a qual ele ensinava para nós, né, neste caminho da igreja através destas autoridades. Agora, em outros lugares do mundo, exatamente o deserto, é o tema de hoje, lá também tivemos um movimento belíssimo, digamos, de pessoas que preferiram contemplar a Deus numa vida solitária. Certo. Por isso, eremitas, ascetas, monges e freiras também, né, que viveram separados, longe até do consórcio da humanidade, da sociedade, alimentando-se do que encontravam por aí, mas louvando a Deus dia e noite. Bom, vamos lá então, só para ficar bem claro o contexto aqui, Padre Guido, só reafirmando o que o senhor acabou de dizer.
como eu estava dizendo, o período conhecido como patrística, ou o período dos padres da igreja, como o senhor bem explicou, Padre Guido, não necessariamente não era todo mundo sacerdote, não, mas padres no sentido de paternidade, exato, pai pela mesmo, autoridade, né? Mesmo. Certo. Ensinavam também com o estilo da sua vida, com o exemplo, e com tanta autoridade, a tal ponto, Eric, que estes padres, que talvez queriam viver sozinhos, contemplando a Deus, acabaram atraindo para si muitas outras pessoas que quiseram fazer esta experiência, e vale a pena já anunciar uma expressão de um doutor, chamado doutor Atanásio de Alexandria, certo, que chegou a dizer uma frase, gente, o deserto tinha se tornado uma cidade. Olha só, quantas pessoas que deixavam tudo e entravam no deserto contemplando a Deus com aquele rigor que o deserto contempla, né? Com um espírito de total doação, de sacrifício, de silêncio e de meditação. Então quer dizer, Padre Guido, que quando a gente fala a expressão padres do deserto, a gente está falando de um recorte histórico e geográfico específico dentro desse período chamado patrística, sim, onde tinha os padres da igreja, porém padres do deserto é de uma região específica. O senhor falou deserto, né? Sim. Que região era esse deserto, Padre Estamos Guido? no norte da África, exatamente no país do Egito e no deserto de Nitria. Foi aí que nasceu este movimento de monges e de eremitas, de ascetas também, que optaram para esse estilo de vida de silêncio, de contemplação. E olha, gente, foi somente um começo, porque nós, como vamos ver durante o nosso programa, até nos dias de hoje, 2000 anos depois, numa forma talvez mais institucionalizada, né, existem e vão para frente, estão progredindo mais ainda, ordens de vida contemplativa, masculinos e femininos. Ô Padre Guido, então esse período, ou esse, vamos chamar assim, esse recorte histórico, dentro mesmo da patrística, dentro dos padres da igreja, que a gente usa a expressão popular chamada padres do deserto, primeiro tem a ver mesmo porque eles foram para o deserto, não é exagero, não é só força de expressão, né, Padre Guido? Sim. Eles foram morar no deserto. O senhor falou a frase do Atanásio, Santo Atanásio, bonito, né? O deserto tinha se tornado uma cidade. Quer dizer, muita gente foi arrastado, por exemplo, desses grandes homens. Sim. O senhor poderia dizer, por exemplo, quem é o maior nome dos padres do deserto? Quem é o mais famoso ou aquele que mais influenciou sua geração? É Santo Antão. Santo Antão. Santo Antão, sim. Inclusive é comemorado na metade, nos meados do mês de janeiro, certo, né, pela igreja. E é considerado como, não digo fundador, mas um iniciador desse estilo de vida. Certo. Né? Ele optou exatamente para a vida solitária no deserto, graças a uma convicção total que ele tinha de uma expressão citada no Evangelho de Mateus. Certo. No capítulo 19, versículo 21, Mateus fala que um dia Jesus disse: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, dá tudo aos pobres, depois vem e segue-me. Então, fez questão de observar ao pé da letra este conselho de Jesus, deixou tudo e entrou no deserto, dedicando-se única e exclusivamente à pura contemplação de Deus. Então, Santo Antão, também é conhecido Santo Antão, né, Padre Guido, como Santo Antônio o Grande. Né? Santo Antônio o Grande ou Santo Antão, a gente está falando da mesma pessoa. Sim. Ele nasceu no Egito, ele nasceu no ano 251 e morreu provavelmente no ano 356. Nasceu em 251, morreu no ano 356. Foi, então, o primeiro que, vamos dizer assim, se refugiou no deserto. Agora, Padre Guido, o que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte, porque parece que mais ou menos por volta dos anos 270 foi quando ele começou esse movimento e essa inspiração que o senhor disse, que veio lá do Evangelho de São Mateus, para se retirar para o deserto e tudo mais. Mas no ano 270, a grande perseguição que até então, na época, o Império Romano, né, fazia contra os cristãos, ainda não tinha se encerrado. Não, aliás, este período havia um período de grandes perseguições contra a Igreja Católica Cristã. E o período tristemente famoso do imperador Diocleciano,
que infelizmente sujou o nome dele na história, tamanha foi a crueldade que ele usou contra os cristãos, né? Mas o mesmo Diocleciano não conhecia aquela expressão de Tertuliano, que chegou a escrever que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas vidas cristãs. Quanto mais ele procurava sufocar a religião cristã que estava nascendo, mais aumentava o número das pessoas que pediam de receber o santo batismo, certo? E olha, por um fato histórico comprovado, inclusive, logo após o imperador Diocleciano, nós tivemos um imperador cuja mamãe era cristã, que é santa, inclusive, Helena. Certo. Certo? E este imperador foi Constantino. E o imperador Constantino, no ano 313, baixou um decreto dando a plena liberdade de culto para os adeptos, para os seus súditos. Foi aí que, finalmente, os cristãos deixaram, por exemplo, as catacumbas ao redor das grandes cidades e começaram a mostrar o seu culto livremente, sem nenhuma outra perseguição. Certo. E os cristãos não sabiam que, poucos anos depois, teremos Teodósio, que irá declarar a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Bonita essa história. Agora, o Padre Guido, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, nesse período, por volta do ano 270, antes ainda então do Império de Constantino, como o senhor acabou de dizer que as coisas melhoraram para a igreja, melhoraram para os cristãos, passaram a ter liberdade de culto, etc., na época do imperador terrível, o Diocleciano, né, que infelizmente um grande assassino, não tem como dizer de maneira mais leve, será que o que Santo Antão pensou, Padre Guido, é uma espécie de alternativa para uma possível vida cristã, porém longe do martírio, uma outra opção de vida cristã que não seja só a certeza do martírio? Olha, poderíamos dar várias respostas a esta pergunta. Uma poderia ser que, vivendo no deserto, não teria máxima liberdade, porque vivendo na cidade seria oprimido, digamos assim, pelas perseguições. Mas nós gostaríamos de dar talvez uma resposta mais profunda. Antão, como também todos os demais eremitas e ascetas e monges que acompanharam o estilo, seguiram o estilo dele, ele ficou encantado com a doutrina e o ensinamento de Jesus. Por isso, quando Jesus falou bem claro que a condição necessária para imitá-lo mais de perto era a renúncia afetiva e também efetiva de todos os bens materiais, ele não pensou duas vezes. Por isso ele se retirou no deserto. Interessante que nós chamamos de Santo Antão, né? Eu sou italiano, na Itália é chamado de Antonio. E tem Antonio di Padua, o famoso santo milagreiro, né? Sim. Conhecido e casamenteiro, como é chamado aqui no Brasil. Ao passo que este Antônio é chamado Antônio Abade. Abade. Abade significa superior, iniciador ou até fundador. Mas, na verdade, ele não fundou nenhuma ordem, mas iniciou um estilo de vida que logo foi copiado e que gerou para a Igreja inúmeros santos e santas. Então, Santo Antão ou Santo Antônio Abade, ou ainda Santo Antônio o Grande, é a mesma pessoa. A gente está falando do mesmo Sim. Santo Antão, que não deixa de ser, né, Padre Guido, apesar de não ter fundado nada, uma espécie de pioneiro ou pai, vamos dizer assim, da vida monástica no Oriente, né, Sim. Padre Guido? Exato. Inclusive, nós teremos sempre, nestes primeiros séculos, teremos, por exemplo, um outro grande São Pacômio, que irá copiar o estilo da vida de Santo Antão e levará também para a Ásia e outros países também esse estilo de vida. Certo. E no Ocidente teremos também santos de grande destaque, por exemplo, São Bento, Santa Escolástica, bom, eram gêmeos, né? Inclusive, lamentamos ver através da televisão as imagens da cidade de Núrcia,
que foi atingida pelo tremor de terra e destruiu, verdade. inclusive, a casa natal de São Bento e de Santa Escolástica, né? E nasceu também no Ocidente este movimento de religiosos e religiosas de vida estritamente contemplativa. Certo. Do nome de Bento nasceram os benedetinos. E além da ordem dos benedetinos, temos na história o nascimento de várias outras congregações com o nome de benedetinos. Isto é, que se inspiraram aos fundadores ao carisma de São Bento, que também São Bento se inspirou ao carisma de Santo Antão. Interessante. Olha só. Por isso que a gente ouve falar, então, é comum a gente ouvir essas expressões, como, por exemplo, que diz respeito a dizer que Santo Antão é o pai da vida monástica no Oriente e São Bento é o pai da vida monástica do Ocidente. Mas quer dizer, o Espírito Santo é o mesmo, né, Padre Guido? O mesmo sopra onde ele quer e como ele quer. É interessante notar que o Espírito Santo, sempre ele que age, faz com que hoje cada um de nós tenha uma verdadeira fartura, um patrimônio cultural extraordinário, até de vida mística. Graças, né, às pregações, falaremos daqui a pouco, inclusive, né, também dos ditados do deserto, né? Graças às pregações, às reflexões que eles faziam, e, olha, como consequência, havia um aumento sensível. Vale a pena repetir a expressão de Santo Atanásio de Alexandria, né? Que o deserto tinha se tornado uma cidade. Gente, eu não sei quem de nós já fez uma experiência no deserto, né? Mas, olha, quando se entra naquele mundo tanto diferente de areia, etc., viajar por horas inteiras sem encontrar nenhuma casa, com aquele calor durante o dia e aquele frio durante a noite, né? E estas pessoas lá, naqueles lugares, no máximo total silêncio, contemplando a Deus. Muito bem, Padre Guido, a gente vai para um intervalo agora. A gente continua falando sobre essa história bonita relacionada aos padres do deserto no bloco seguinte. Eu vou pedir logo de cara, Padre Guido, no bloco seguinte, que o senhor explique para a gente. O senhor até passou por esse assunto aqui, mas eu quero voltar nele e para que a gente entenda bem. Qual que é a diferença, por exemplo, entre um eremita, entre um anacoreta, entre um cenobita, né, que são denominações de quando a gente pensa em um estudo relacionado aos padres do deserto, Sim. A gente ouve esse tipo de diferença. Asceta, monge, eremita, enfim, o Padre Guido vai explicar para a gente isso no próximo bloco, tá certo? Então, olha, você não sai daí porque já já a gente volta conversando um pouco mais sobre os padres do deserto. Quer saber mais sobre essa história e a diferença entre eremita, cenobita, asceta, o que é? O Padre Guido explica já já. Não sai daí, a gente volta.